Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Sempre fui apaixonada por brechós. Trabalho com design gráfico durante a semana, mas quando chega o fim de semana, meu coração só quer saber de garimpar antiguidades, roupas vintage, discos antigos e até aqueles eletrônicos que hoje só servem para enfeitar estante. Tem algo mágico em encontrar um tesouro escondido num canto empoeirado, sabe? Então, quando passei pela Rua das Acácias, aqui no bairro do Bixiga, em São Paulo, e vi uma placa escrita Brechó da Dona Lourdes, foi como se tivesse me chamado pelo nome. O brechó era simples, desses que você entra e já sente cheiro de história, madeira velha misturada com perfume de alfazema. Não tinha nada muito organizado, era mais um monte de caixas e prateleiras meio tortas, cada uma cheia de surpresas. A dona do lugar, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque e vestida com um vestido florido, estava sentada numa cadeira de balanço na entrada, tomando café preto e lendo um jornal amassado. Eu nem estava procurando nada específico, mas lá no fundo da loja, debaixo de uma pilha de camisetas desbotadas, encontrei uma caixa de fitas VHS por apenas R$10. A maioria era de clássicos dos anos 80 e 90, Os Trapalhões, Dona Flor e seus dois maridos, O Bem Amado, verdadeiros pedaços de memória. Mas, bem no fundo da caixa, havia uma fita preta sem etiqueta, com adesivo arrancado, deixando só uma mancha de cola ressecada. Ela parecia gritar-me leve, e eu não resisti. Paguei tudo, joguei a caixa na bolsa e fui para casa ansiosa para ver o que tinha ali dentro. Naquela noite, depois de organizar as outras fitas, deixei-a sem etiqueta para o grande finale. Era como abrir um presente de Natal desconhecido. Podia ser qualquer coisa. Um show de rock gravado na TV Globo, um vídeo caseiro de alguém fazendo churrasco ou até algo bizarro tipo uma propaganda de liquidificador. Liguei meu videocassete. Sim, ainda tem um. Peguei uma latinha de Coca-Cola gelada e me enfiei no sofá. O chiado inicial da estática começou, e a tela acendeu com aquela imagem granulada típica de vídeos antigos. A cena mostrava uma família, um casal jovem, duas crianças pequenas, sentados numa sala simples, rindo e conversando enquanto passavam um pacote de biscoitos maisena. Parecia uma tarde qualquer de domingo, dessas que a gente vê em novelas antigas. No começo, achei fofo, mas conforme assistia, algo começou a me incomodar. A disposição dos móveis, o papel de parede floral meio desbotado, o sofá encostado na parede, tudo me parecia estranhamente familiar. Fiquei de olho arregalado, tentando entender o que estava acontecendo, até que levei um susto. Aquela sala era minha sala. Minha casa, minha sala de estar. Como assim? Meu coração disparou. Era exatamente igual, até o detalhe do rasgo no papel de parede perto da janela, que eu sempre disse que ia consertar, mas nunca fiz. Parei o vídeo e fiquei olhando para a tela, tentando racionalizar. Minha casa foi construída nos anos 70, e eu comprei faz uns 5 anos de uma senhora viúva que morou aqui por décadas. Será que ela tinha feito esse vídeo? Mas não fazia sentido. As pessoas na tela eram mais jovens, provavelmente tinham seus 30 e poucos, e as crianças pareciam ter uns 8 ou 9 anos. Nunca vi fotos de crianças quando visitei a casa antes de comprar. Tentei me convencer de que era coincidência, talvez uma família que morou aqui antes dela. Voltei a fita e dei play, determinada a descobrir o que estava rolando. Enquanto o vídeo avançava, o clima mudou completamente. As risadas foram sumindo, e os sorrisos deram lugar a expressões tensas. As crianças começaram a olhar nervosas para o corredor, e os pais trocaram olhares preocupados. Era sutil no começo, pequenas mudanças nas expressões, no jeito de se mexer, mas logo ficou claro que algo estava errado. O homem cochichou algo para a mulher, ela sentiu e puxou as crianças para perto. Meu peito apertou enquanto eu assistia, completamente vidrada. A câmera virou um pouco, mostrando mais da sala. Sombras dançavam na parede do fundo, se movendo de um jeito estranho, como se não fossem das pessoas ali. Uma das crianças apontou para o corredor ao lado, e a mulher balançou a cabeça, segurando ele mais forte. A imagem começou a falhar, cheia de estática.
mas eu ainda ouvia sussurros baixos no fundo. A família parecia apavorada, os olhos fixos no corredor, como se esperassem algo aparecer. De repente, a câmera caiu e a tela virou um borrão de estática. Quando a imagem voltou, o ângulo era do chão, mostrando só os pés deles. Os sussurros ficaram mais altos, misturados com o choro abafado das crianças. Então veio um barulho pesado, tipo passos, mas fora do quadro. A fita cortou do nada, deixando só a tela preta. Fiquei ali, paralisada, tentando entender o que tinha acabado de ver. Minha parte racional dizia que era só um vídeo antigo, talvez uma brincadeira ou algo encenado. Mas parecia real demais para ser falso. Tirei a fita do videocassete e deixei de lado, prometendo dar outra olhada depois. Talvez tivesse perdido algum detalhe que explicasse tudo. Mas, pelo resto da noite, não consegui tirar da cabeça os rostos assustados daquela família, o jeito que eles olhavam para o corredor como se algo estivesse vindo. No dia seguinte, decidi assistir de novo, à luz do dia, esperando que não fosse tão perturbador. Prestei mais atenção nos detalhes, os movimentos, as expressões. Notei algo que não tinha visto na noite anterior, um calendário pequeno na parede. O ano era de quase 40 anos atrás, muito antes de eu sonhar em morar aqui. A família continuava olhando para o mesmo ponto fora da tela, cada vez mais em pânico. Então, pouco antes da fita acabar, eu vi. Uma sombra alta e angular passou pelo canto do quadro. Não era uma sombra normal, mas como um buraco de luz. A família se encolheu junta, as bocas abertas como se gritassem, mas sem som. E a tela ficou preta de novo. Rebobinei várias vezes, tentando decidir se era efeito especial ou truque de luz. Não era. Quanto mais eu via, mais parecia real. Não consegui largar aquilo. Fui falar com Dona Maria, uma vizinha que mora na rua há décadas. Perguntei se ela lembrava da família que viveu aqui antes da senhora viúva. Ela hesitou, visivelmente incomodada. Não gosto de falar disso, disse. Eles foram embora de repente. Algo na casa não batia para eles. Perguntei o que ela quis dizer, e ela só balançou a cabeça. Pelo que vi, abandonaram quase tudo, como se estivessem com pressa. A casa ficou fechada uns 5 anos antes da dona Jurema comprar. Não insisti mais. A fita voltou para a caixa, e a caixa foi pro sótão. Não mexi nela desde então. Mas, de vez em quando, me pego pensando no que aconteceu com eles. O que quer que tenha sido antes de eu chegar, espero que fique no passado. Só que, às vezes, quando a casa está silenciosa, juro que ouço uns sussurros baixinhos, iguais aos da fita. E aí eu me pergunto, será que eles realmente foram embora? Sempre fui apaixonada por móveis antigos. Tem algo mágico nas marcas de uso, nos pequenos arranhões e imperfeições que contam histórias silenciosas. Quando vi aquela cadeira de balanço num brechó da Rua Augusta, em São Paulo, foi como se ela tivesse me escolhido. Era linda, do jeito que só os móveis antigos conseguem ser. Madeira escura com entalhes delicados de folhas e flores, um toque vintage que combinava perfeitamente com a decoração que eu estava montando no meu apartamento. Apesar de alguns arranhões no assento, parecia firme e bem cuidada. Já imaginei ela na minha sala, perto da janela grande, onde bate o sol da manhã. "Quanto é?", perguntei, passando a mão pelo braço encerado. A vendedora, uma senhora magra com óculos pendurados no pescoço, olhou para mim meio distraída. R$ 30, respondeu, sem nem levantar os olhos do celular. Era quase um roubo. Mas havia algo estranho no tom dela, uma pressa, como se quisesse se livrar daquilo o mais rápido possível. "É uma peça antiga, né?", insisti, tentando entender mais sobre a origem. Ela apenas deu de ombros. "Velha, sim. Quer ou não?" Aquela frieza deveria ter sido um sinal, mas achei que fosse só cansaço ou desinteresse. Paguei, carreguei a cadeira pro carro e fui para casa animada para dar um novo lar para ela. A cadeira ficou perfeita perto da janela. Passei a tarde toda ajustando a sala em torno dela. Coloquei uma almofada bordada no assento e até um tapetinho fofinho embaixo. Quando terminei, parecia que ela sempre tinha pertencido àquele espaço. Naquela noite,
Sentei nela pela primeira vez, com um livro e uma xícara de chá de camomila. O balanço era suave, a madeira rangeu levemente sob meu peso, mas era um som reconfortante, como aqueles ruídos de casa velha que a gente aprende a amar. Por volta das 11, apaguei as luzes e fui dormir. No escuro, já quase pegando no sono, ouvi um rangido leve vindo da sala. Abri os olhos, prestando atenção. Parecia o mesmo barulho da cadeira, como se alguém estivesse balançando devagar. Fiquei paralisada por uns segundos, tentando me convencer de que era só madeira se ajustando ao ambiente. Relaxa, isso acontece, murmurei para mim mesma, embora meu coração estivesse acelerado. Rolei na cama, tentando voltar a dormir, mas aquele som ficou martelando na minha cabeça. O rangido virou rotina. Às vezes era quase imperceptível, outras vezes mais alto, como se alguém forçasse o balanço. Comecei a evitar a sala à noite, preferindo ficar no quarto com a porta fechada. Uma manhã, entrei na sala para abrir as janelas e parei de repente. A cadeira estava fora do lugar, virada um pouco para a janela. Deve ter sido o gato, pensei, embora soubesse que não fazia sentido. Moro sozinha e nunca tive bicho de estimação. Empurrei a cadeira de volta para o canto e segui o dia, tentando me convencer de que era só imaginação. Mas aquela sensação incômoda não ia embora. Uma noite, decidi testar. Depois do jantar, sentei na cadeira, balançando de leve, para ver se o movimento ou o som tinha algo de mecânico. Nada parecia estranho. Antes de dormir, colei um pedacinho de fita adesiva colorida embaixo de uma das pernas, marcando a posição exata. Se ela se mexesse de novo, eu saberia. Acordei às 2 da manhã com o rangido mais alto que já tinha ouvido, violento, como se a madeira estivesse prestes a se partir. Corri para a sala, ainda de pijama e hobby. A cadeira balançava com força, a almofada escorregando para o chão. Para com isso, gritei, sem nem saber para quem. Ela parou de repente, deixando um silêncio pesado no ar. Olhei para a fita. A cadeira tinha se movido vários centímetros. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Deixei todas as luzes acesas aquela noite, sentada no sofá, vigiando a cadeira até o sol raiar. Na noite seguinte, enquanto trancava a casa para dormir, ouvi algo novo, um sussurro baixo, indistinto, vindo da sala. Cheguei perto da porta, coração na boca. O sussurro ficou mais claro, mas ainda não dava para entender as palavras. Parecia vir da cadeira. "Quem tá aí?" perguntei, voz trêmula. O som parou. Recuei, peguei o celular e liguei para minha melhor amiga, Clara. "Preciso que você venha aqui", falei, tentando soar calma. Ela chegou em menos de meia hora, revirando os olhos enquanto eu explicava tudo. "Você tá pirando", disse, jogando-se no sofá. Mas aí o rangido começou de novo. Clara ficou pálida, encarando a cadeira. "Tá, isso não é normal", murmurou. O estupim foi 2 noites depois. Resolvi dormir na sala, achando que minha presença talvez impedisse a cadeira de se mexer. Às 3 da manhã, acordei com um estrondo. A cadeira balançava com violência, batendo na parede a cada movimento, a almofada jogada no chão. Pulei do sofá, recuando enquanto ela continuava. Peguei as chaves e saí correndo de casa, só parando quando estava segura no carro. Na manhã seguinte, arrastei a cadeira para a calçada e coloquei uma placa, de graça. Não me importava quem levasse, só queria ela fora. Quando voltei para checar, já tinha sumido. Mas o alívio não veio. A sala parecia vazia, de um jeito desconfortável. Por semanas, não consegui esquecer a sensação de que trouxe algo para casa com aquela cadeira. Agora, quando vejo um móvel antigo, penso 2 vezes antes de comprar. Não dá para saber que história ele carrega, ou o que pode vir junto. Por mais que eu adore o charme dessas peças, aprendi uma coisa: alguns tesouros não valem o problema que trazem. Sou corretor de seguros, tenho 31 anos, e depois de uma semana inteira lidando com apólices, clientes insatisfeitos e ligações que não acabam nunca, só penso em relaxar. Meu jeito favorito de desestressar é garimpar brechós.
Tem algo especial em fuçar as coisas que os outros descartaram, como se cada objeto carregasse uma história escondida, algo que você pode restaurar e dar uma nova vida. No último mês, num sábado pela manhã, estava dirigindo por um bairro tranquilo aqui perto de casa quando vi uma placa escrita "Venda de quintal". Foi um daqueles impulsos, sabe, quando você nem espera encontrar nada demais, mas para mesmo assim? A casa era simples, com uma mesa dobrável no quintal e algumas coisas espalhadas. Livros velhos, utensílios de cozinha e uma coleção de ferramentas que chamou minha atenção. Entre as ferramentas, havia uma caixa de metal vermelha, toda enferrujada, daquelas antigas que parecem sair direto de um filme dos anos 70. Me lembrou a caixa que meu avô tinha na garagem quando eu era criança. Só de olhar para ela, quase senti o cheiro de óleo de motor misturado com serragem. Abri a tampa e vi algumas ferramentas dentro. Um par de chaves de boca, umas chaves de fenda e um martelo velho com cabo de madeira gasto. Nada muito sofisticado, mas parecia um pedacinho de nostalgia. "Quanto custa?", perguntei ao homem que organizava a venda, levantando a caixa. Ele era um senhor de uns 60 anos, rosto marcado pelo tempo e jeito tranquilo. "R$ 10, respondeu, dando de ombros como se não fosse grande coisa. "Fechado", respondi, entregando o dinheiro. Conversamos por um minuto sobre ferramentas e como não fazem mais como antigamente. Depois, levei a caixa pro carro e fui para casa, feliz com meu achado. Uma semana depois, eu já tinha meio que esquecido da caixa. Ela estava no canto da minha garagem, esperando para ser limpa e talvez organizar minhas próprias ferramentas. Uma noite, enquanto terminava de lavar a louça do jantar, a campainha tocou. Não esperava ninguém, então limpei as mãos numa toalha e fui atender. Na minha varanda estava um homem que eu não conhecia. Devia ter uns 40 e poucos anos, magro, cabelo castanho curto e um rosto que parecia carregar problemas. Não era exatamente ameaçador, mas tinha algo nele que me deixou desconfortável. "Posso ajudar?", perguntei, mantendo a porta entreaberta. "Sim", ele disse, voz baixa e rouca. "Você comprou uma caixa de ferramentas numa venda de quintal semana passada, né?" Fiquei surpreso. "Oh, sim. Por quê?" "É minha", ele respondeu, se aproximando um pouco. "Foi vendida por engano. Preciso dela de volta." Aquilo não me cheirou bem. O vendedor não tinha mencionado que a caixa pertencia a outra pessoa, e eu a comprei de boa fé. Tentei ser educado. "Desculpe, mas eu comprei do dono. Tem certeza que é a mesma?" "É a mesma", ele insistiu. "Olha, não quero problema, só quero minha caixa de volta." Hesitei, sentindo que havia algo mais ali. "Desculpe", falei, mais firme. "Comprei legalmente. Se tem algum problema, fala com o cara que vendeu." Ele me encarou por um instante, depois assentiu secamente. "Tá bem", disse, virando para ir embora. "Mas eu volto." 2 dias depois, ele voltou. Eu estava assistindo TV quando a campainha tocou de novo. Espiei pelo olho mágico e lá estava ele, mais agitado. "Ei!", gritou, batendo forte. "Sei que você tá aí. Me dá a caixa e eu te deixo em paz." Não respondi. O tom dele me deu um frio na espinha. Não parecia só alguém querendo recuperar algo. Depois de uns minutos, ele desistiu e saiu, mas não antes de ficar andando de um lado para o outro na varanda como um animal enjaulado. As visitas continuaram nos dias seguintes, cada vez mais intensas. Ele aparecia em horários aleatórios, cedo de manhã, tarde da noite, batendo na porta e gritando sobre a caixa. Uma vez, ouvi ele tentar girar a maçaneta. Meu estômago gelou quando percebi que tinha esquecido de trancar. Corri para fechar o trinco e liguei para um amigo. "Cara, esse cara tá louco", ele disse. "Chama a polícia." Hesitei. Ele ainda não tinha feito nada ilegal, mas não podia ignorar aquilo para sempre. Uma semana depois, ele voltou com tudo. Era umas 10 da noite. Eu estava na cozinha arrumando uns pratos quando ouvi batidas fortes na porta. Não era só alguém batendo, era o som de alguém forçando a entrada. "Abre a porta", ele berrou.
Sei que você tá aí. Meu coração disparou. Peguei o celular e disquei 190, mãos tremendo. Enquanto esperava a operadora, agarrei uma faca de cozinha. Tô chamando a polícia, gritei pela porta. É melhor você sair daí. Por um instante, silêncio. Então, ouvi ele resmungar algo antes de se afastar. Fiquei na linha até a polícia chegar e expliquei tudo pro policial. Conhece esse cara? Ele perguntou. Não, respondi. Mas ele vem aparecendo há uma semana, dizendo que a caixa que comprei é dele. O policial assentiu. Vamos fazer um boletim e ficar de olho. Se ele voltar, chama a gente. Naquela noite, não consegui dormir direito, pensando na caixa. Por que ela era tão importante para ele? Será que tinha algo escondido ali? Fui até a garagem e abri ela, mexendo nas ferramentas uma por uma. Nada parecia fora do comum, só as mesmas chaves e o martelo que vi quando comprei. Mas aí notei algo. O fundo parecia falso. Forcei com uma chave de fenda e, quando abri, fiquei sem ar. Dentro havia vários saquinhos plásticos com um pó branco. Drogas! Meu estômago revirou. Ele não queria a caixa, queria o estoque dele. Na manhã seguinte, levei tudo direto para a delegacia e contei a história. O policial não pareceu surpreso, só assentiu sério. Fez a coisa certa, disse. Vamos investigar, mas fique esperto nas próximas semanas. Se ele sabe que você pegou o material dele, pode não desistir fácil. Saí da delegacia tentando seguir o dia, trabalho, mercado, rotina, mas a cabeça não parava. Quando cheguei em casa à noite, algo estava errado. A luz da varanda, que eu sempre deixava acesa, estava apagada. Peguei o celular e saí do carro, olhando ao redor. Então vi, a porta da frente estava escancarada, o trinco quebrado. Com o coração na boca, liguei para a polícia de novo, mantendo a operadora na linha enquanto entrava devagar. Era um caos. A sala parecia ter sido atingida por um tornado. Almofadas jogadas, prateleiras esvaziadas, papéis pelo chão. Na cozinha, portas dos armários abertas, louça quebrada, até a geladeira tinha sido revirada. Ouvi passos apressados no corredor e me encostei na parede. A porta dos fundos bateu e vi duas sombras correndo pelo quintal, sumindo na escuridão além da cerca. Quis correr atrás, gritar, mas o medo me travou. Quando a polícia chegou, expliquei tudo, descrevendo os caras o melhor que consegui. Não vi os rostos direito. Acha que eles voltam? Perguntei, voz trêmula. É possível, um policial respondeu. Mas agora que sabem que a caixa não está aqui, podem desistir. Vamos aumentar as rondas. Instala novas trancas e pensa em câmeras. Nos dias seguintes, troquei as fechaduras, coloquei um sistema de segurança e fiquei na casa de um amigo enquanto tentava processar tudo. A sensação de invasão era sufocante. Ainda olho por cima do ombro toda vez que chego em casa, procurando carros estranhos ou sombras. A polícia não me deu notícias da investigação e o homem nunca voltou. Não sei se o pegaram ou se ele desistiu. De qualquer forma, vivo com o pé atrás, pensando como fui ingênuo achando que uma venda de quintal seria só um passeio inocente. O que era para ser uma compra nostálgica virou um dos maiores pesadelos da minha vida. Brechós sempre foram minha válvula de escape. Tem algo mágico em fuçar coisas velhas, encontrar uma relíquia escondida e imaginar as histórias que ela carrega. Eu esperava ansioso pelos fins de semana assim, uma pausa na correria do trabalho, uma chance de relaxar e, quem sabe, achar algo especial para dar um toque novo à casa. Num sábado pela manhã, peguei meu café, entrei no carro e fui até um bairro tranquilo perto de casa, onde estava rolando uma feira de antiguidades organizada por moradores. As ruas estavam cheias de gente, mesas abarrotadas de tudo quanto é coisa, livros empoeirados, bugigangas vintage, o básico das vendas de fim de semana. Estacionei perto de uma praça mais sossegada, onde uma única barraca estava montada sob uma árvore enorme. A placa chamou minha atenção. Brechó da Dona Lúcia, achados especiais. Desci do carro e fui dar uma olhada, sem pressa.
Tinha de tudo ali: câmeras antigas, jogos de talheres ornamentados, até uma máquina de costura antiga. Mas o que me fisgou foi um espelho alto encostado na lateral da barraca. A moldura era dourada, toda trabalhada com folhas e flores entalhadas, embora mostrasse sinais de desgaste. O vidro era meio ondulado, com aquele charme de antiguidade que me ganhou na hora. Já imaginei ele na minha sala, refletindo a luz da tarde. Enquanto admirava o espelho, a vendedora, uma mulher magra de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque e olhos escuros penetrantes, veio até mim. Gostou do espelho? Perguntou, com uma voz calma, mas com um tom que eu não consegui decifrar. É lindo, respondi, passando a mão pela moldura. Quanto custa? Ela hesitou, a mão pousada na borda do espelho como se o protegesse. É especial. Ficou na minha família por anos. Tem certeza que é o que você quer? A relutância dela me pegou desprevenido. A maioria dos vendedores que conheci queria logo se livrar das coisas, mas ela parecia apegada. Tenho certeza, falei, sorrindo. Vai ficar perfeito na minha sala. Ela me olhou por um instante, depois suspirou. Tá bom, mas é pesado. Deixe eu levar para sua casa, não é trabalho. Aquela insistência me deu um aperto no peito. O espelho cabia fácil no meu carro, mas não quis ser grosso. Sabendo que era uma má ideia, concordei e dei meu endereço. Umas horas depois, a Kombi velha dela encostou na minha entrada. Fui ajudar a carregar, mas ela recusou. Eu levo, disse, descarregando o espelho com cuidado e trazendo para dentro. Colocou ele contra a parede da sala e deu um passo para trás, como se admirasse a cena. Fica bem aqui, falou, quase com reverência. Cuida bem dele. Obrigado, respondi, mas ela não foi embora logo. Ficou ali, os olhos passeando pela sala, como se memorizasse cada canto. Foi meio invasivo. Por fim, ela saiu, e tranquei a porta, aliviado. Naquela noite, sentei no sofá para curtir o espelho no lugar novo. Era tão bonito quanto eu imaginava, a moldura dourada brilhando com a luz do abajur. Mas, conforme a noite avançava, uma inquietação começou a crescer. Disse a mim mesmo que era só imaginação e fui dormir. Na manhã seguinte, ao sair para pegar a correspondência, notei um carro estacionado do outro lado da rua, um Fiat Uno velho, com vidros escuros. Não dei muita bola, até que, à tarde, ele ainda estava lá. Olhei de novo, mas não dava para ver quem estava dentro. Deixei para lá. À noite, enquanto fechava as cortinas, espiei de novo. O Uno continuava ali, e dessa vez consegui ver a silhueta de uma mulher no volante. Meu peito apertou quando reconheci. Era a vendedora do brechó. Por que ela estaria estacionada na frente da minha casa? Talvez morasse perto, talvez estivesse visitando alguém. Mas, nos dias seguintes, o Uno virou uma presença constante, parado no mesmo lugar por horas. No quarto dia, não aguentei mais. Enquanto preparava o jantar, olhei pela janela e vi o carro mais perto, agora na calçada em frente à minha casa. A mulher estava lá, encarando a fachada. Resolvi confrontar. Saí na varanda, coração na boca, e atravessei o quintal. Quando cheguei na calçada, ela ligou o carro e saiu cantando o pneu. Fiquei ali, mãos trêmulas. Será que eu estava exagerando? Talvez tivesse uma explicação inocente. Mas, naquela noite, não consegui dormir. Qualquer barulho na casa me fazia pular. O espelho, que antes era um charme, agora me dava arrepios. Levei ele para a garagem e cobri com um lençol velho. Na noite seguinte, estava na sala quando faróis iluminaram o quintal. Espiei pelas cortinas e vi o Uno na minha entrada. Meu estômago gelou enquanto a mulher saía do carro e vinha em direção à casa. Em pânico, peguei o celular e liguei para o 190, sussurrando para a operadora enquanto trancava portas e janelas. Ela ficou andando na calçada, olhando para as janelas de vez em quando. Não tentou entrar, mas só a presença dela já me gelava até os ossos. Logo, ouvi sirenes, e ela correu pro carro, sumindo na noite. Quando a polícia chegou, descreve a mulher, dei a placa do carro e contei tudo.
O policial garantiu que iam fazer rondas e tentar encontrá-la. A mulher nunca voltou, mas eu não consegui esquecer. Fiquei paranoico, checando trancas e olhando por cima do ombro o tempo todo. Acabei trazendo o espelho de volta para a sala, esperando que, à luz do dia, ele perdesse aquele peso. Mas, mesmo agora, não parece meu. Tem uma estranheza nele, como se ainda pertencesse à vendedora. Não sei se vou ficar com ele ou vender, mas, por enquanto, ele fica ali, um lembrete silencioso de como algo aparentemente inofensivo pode trazer uma sombra. Até hoje, não sei quais eram as intenções dela, uma excêntrica obcecada ou algo mais sombrio. Só sei que parei de ir a brechós. E sempre que vejo um carro estacionado por muito tempo na rua, sinto um frio na espinha. Às vezes, as coisas que trazemos para nossas vidas vêm com mais do que a gente espera.